Olá, Hair Bosses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao episódio número 15 do nosso podcast. Estamos muito felizes com o convidado de hoje. Fala aí, Sim. amiga. E acho que número 15 é sempre um marco, né? 15 anos, 15 é um debut, né? Então hoje acho que a gente tem um convidado à altura desse nosso podcast especial, que é uma pessoa ímpar que eu conheço, tenho a honra de ter participado de uma boa parte da fase dele de crescimento pessoal, profissional. E sem dúvida nenhuma eu posso afirmar que ele, sem intenção, isso eu falo porque eu acompanhei, ele construiu de uma maneira assim muito natural e por isso eu acho tão especial, uma marca pessoal muito forte, de muita credibilidade e muito respeito. Então, acho que hoje a gente tem aqui com a gente o Glauco Braga, que é um amigo pessoal, um profissional que eu admiro demais. E não só eu, mas o mercado inteiro. Acho que grandes nomes, referências desse mercado tiveram a honra de serem formados e passaram pelas mãos desse talento aí, que é um educador nato e um talento como cabeleireiro, como mestre, ensina muitas coisas pra gente, não só sobre cabelos, mas sobre a vida. E muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Tá aqui hoje com o Hair Boss, né, amiga? Sim, você fez a diferença na vida de muitos cabeleireiros, Nossa, né? você tem essa Isso consciência? é muito Eu fico importante. emocionado. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Ai, fiquei mesmo, obrigado. Fiquei especial. Olha, acho que dia a dia a gente vai sentindo o que a gente tem como missão, né? Não sei se... não era um plano na minha vida, né? Ter esse contato, ter essa ligação tão genuína com as pessoas, né? E ela aconteceu e hoje eu tenho, assim, me surpreendido, não necessariamente com o que eu faço, né? Mas como as pessoas usam o que eu faço do meu trabalho, né? Então, é muito gostoso, é muito, Muito, muito né? bom, É muito muito feliz. gratificante, né? E eu agradeço demais estar aqui, né? Reiterando o que eu falei no começo. Admiro demais o trabalho de vocês. Eu acredito que é uma coragem muito grande que tem que ter de investir o tempo, como a gente estava falando ainda há pouco, investir. Não é só o dinheiro, né? O dinheiro talvez fosse o mais simples, mas a dedicação, né? O carinho de escolher pessoas, de ter um projeto que também acredito que deixa um legado para quem assiste, saber a história das pessoas, e isso pode realmente transformar a vida, o sucesso, os fracassos. Quando alguém que está aqui mostra todas as facetas, né? É legal que a audiência, eu assistindo, falo, pô, que legal. Dá para errar e depois acertar, Aham. Não é né? legal, né? Dá Ai, que para... especial ele que Isso é ele muito bom. falou, Nossa, né? muito Fiquei especial, muito emocionada. especial. E é isso. Conecta com tanta coisa que a gente tem vivido, né? E a gente Total. vê que cada pessoa que passa aqui deixa uma história, como isso impacta lá fora e pessoas que não são do mercado olham assim e dão feedbacks pra gente de nossa, que demais isso, sabe? Uhum. Transformador o que ele falou, que bacana a história desse profissional. Isso, assim, não tem preço e faz todo sentido isso que você falou, sabe? Acho que o investimento é o de menos, mas a nossa energia, né, a nossa dedicação de amor, tempo, né? porque sim, né, tempo hoje em dia eu acho que é o recurso mais Sim. precioso que nós temos, é muito válida, porque a gente faz isso com muito amor, sabe? Muita paixão. E ver que a gente já tá deixando, né, um pouquinho disso, né, Não é. nessa, muito numa geração especial, de profissionais é muito, muito especial. E ter ainda mais você, que para mim é uma referência em educação, assim, nem sei dizer. Falando isso do Hair Boss me deixa muito feliz. Que isso. Muito obrigada. É um prazer, eu fico lisonjeado de estar aqui, de Acho que depois verdade. a gente pode marcar uma sessão de coach para falar o que ele acha que a gente pode melhorar no Hair Boss. Até parece. Então, e é muito legal porque uma das coisas que a gente mais fala no Hair Boss é sobre educação, né? O quanto isso é importante, o quanto a gente tenta comunicar sobre isso. Uhum. Por isso é tão importante ter você aqui. E ter que você é um faz educador. muito sentido. Faz muito sentido pra Que gente legal. ter você O aqui. que você acha, assim, amigo, dessa revolução, né? Que é uma revolução, eu considero que de uns 10 anos para cá, até um pouco mais, a gente viu, assim, a educação ser muito valorizada, Uhum. né?
E você passou por tanta etapa, né, desse processo da valorização da educação no mercado. Eu não estou dizendo nem só na vela, que a gente sabe que você tem uma história linda com a vela, mas acho que a vela ditou muita coisa aí para o mercado, né? Sim. E você esteve envolvida em muitos momentos desse. O que você acha disso tudo, sabe? Como esse momento para você agora, eu acho que vocês lançaram agora o Vela School também, Sim, né? Que acho sim. que é um resultado de muita construção do expert team, de tudo bacana que você fez. Fala um pouco pra gente qual a sua visão desse momento de educação no nosso país, sabe? Não. Olha, Bárbara, eu imagino falar do que é hoje a educação é impossível sem falar do que ela foi no passado, porque eu acredito que o que a gente vivencia hoje de educação é resultado, né, de algo que foi sendo vivido no passado. Antes de ser educador, eu era cabeleireiro curseiro, né? Que assim, toda folga era um curso. E eu presenciava a educação na minha época, estou falando isso de 2000, 2001, né, 2002, né, já faz aí algum tempo, né, mais de 20 anos, e a gente via que a educação ela estava muito mais linkada à venda literal de produto. A gente sabe que empresa, quando promove educação, é com o intuito de fazer com que a pessoa esteja mais preparada para usar mais produto. Mas isso é um ganha-ganha, né? Sim. E naquela época, parecia que a educação tinha como fruto empurrar o produto, né? Empurrar, te dava o mínimo de educação, era impessoal, era mais assim, ó, era quase que um manual lido, né? Então eu vou ler o manual aqui para você, você usa o produto assim, tchau, boa sorte, né, no seu trabalho. E com o passar dos anos, a educação ficou literalmente, é até estranho falar isso, né? Porque a educação é humanizada, mas a educação foi ficando cada vez mais humanizada. Quando você se coloca no lugar do outro para poder fazer com que ele entenda os processos. É mais do que saber mesclar um cabelo, é mais do que mesclar um cabelo, mesclar um produto, é você saber o que essa pessoa tem como dificuldade no processo, que às vezes não é aquilo. Às vezes não é ler o manual. Ah, eu não tenho dúvida da proporção de um produto. Eu tenho dúvida da parte interpessoal. E eu uso a educação do produto como um meio para levar esse treinamento. E, assim, encurtando a história, eu vejo que hoje descentralizou a educação. Porque empresas como a Vela, onde eu trabalho, os nossos concorrentes, sempre tiveram por muito tempo a educação era dominada pelas empresas. Sim. Era um domínio. E a gente viu um advento acontecendo, como você colocou, 6, 8 anos para cá, saiu da mão das empresas o monopólio da educação e foi para a mão do profissional. Né? Hoje a gente tem referências que já passaram por aqui, nomes do nosso país, de fora do Brasil, porque ela ficou mais humanizada. Ela não que as empresas não sejam humanas na hora de transmitir. Não posso falar isso até porque eu sou um dos humanos que estão lá. Mas quando a gente fala sobre a comercialização da educação, ela está mais próxima do profissional. E não o sucesso é a prova disso. Sim. Quantos profissionais, sejam eles donos de salão ou não, eles alcançaram êxito ministrando curso, criando curso, porque ele está falando de igual para igual. Eu estou ouvindo da boca de uma pessoa que está na moda agora falar isso, que sente as minhas dores, né? Sim. Então, ele sabe o que eu vivo, ele sabe do meu dia a dia. Então, para mim, hoje, o sucesso da educação está no aumento da didática, o aumento dos processos, mas, acima de tudo, está nessa humanização, nessa questão de quem está falando vive o dia a dia do outro. E isso traz mais credibilidade. Essa é a minha visão. Faz muito Eu sentido. queria perguntar, qual foi o momento que você sentiu, assim, que seria isso, que a sua paixão era educar? Olha, Bárbara, foi a vela.
é curioso, assim, porque eu, como eu falei, eu era curseiro, né? Então, não importa a marca. E um vendedor no salão, eu tenho um curso tal. Eu falo, daqui que eu quero. Uhum. É tanto. Não, ainda esse eu não posso pagar. Na época, é de graça eu ia em todos, né? Pode contar E o mais comigo legal aí. disso também é que você aprende como ensinar, não só Sim, sobre produto, técnica. exato. Legal. E aí eu pegava, né? Ia nesses cursos até o dia que eu fui na vela. E aí, quando Uhum. eu vi o sistema, as pessoas, o tipo do curso, eu nunca tinha visto nada igual. E sempre fui para querer me aprimorar como cabeleireiro. Mas quando eu fiz o primeiro curso lá, eu descobri um outro caminho, né? A nossa profissão é maravilhosa, porque você é cabeleireiro, mas você pode ser muita coisa dentro desse ramo. Você pode ser um beauty artist, né? Fazer cabelo de passarela, de revista. Sim. Você pode ser um educador, você pode ser um cabeleireiro, você pode trabalhar só com penteado, você pode só cortar, você pode fazer só cor. Então, é muito amplo, né? Se você fala assim, eu queria ser cabeleireiro, mas eu não queria fazer tal coisa. Hoje você pode. E lá eu fui picado pelo bichinho da educação. Antes eu gostava da educação para consumo. E lá eu falei assim, eu admirei tanto as pessoas que estavam lá, nomes como o AJ, que não está mais entre nós, mas eu acredito que ele inspirou muitas pessoas, né? Então, quando eu vi aquele cara falando do jeito que ele falava, com a paixão que ele falava, que ele tinha prazer em fazer com que as pessoas entendessem o que ele queria falar. Eu falei, não, eu quero falar assim também. Você vê o Demais. Romeu fazendo cabelos, é o educador da Vela, fala, não, eu quero fazer cabelo igual esse cara aqui, ué, não é impossível que não. A Alessandra Meller, aquele humanismo, como ela lidava, como ela olhava para o cliente. Eu falei, não, gente, eu quero ficar aqui. Demais. E E eu ficou. consegui. E conseguiu. Olha que lindo, né, amigo? Tem quanto tempo que você tá lá? 17 anos. Caramba. Até dezembro. É. E acho que muito bacana, né, isso que você falou que as marcas entenderam a necessidade de mudar um pouco a forma da educação, né? Eu acho que isso você falou da vela que já te pegou aí, né, essa questão da vela ter essa fortaleza em educação, todos nós sabemos disso, né? Aham. Você já foi fisgado aí por essa paixão na vela. E eu acho que a vela, e a gente participou desse processo, entendeu com o nosso esforço também de fazê-los entender que era necessário olhar para o profissional, né, como educador também. Uhum. Então, eu lembro que eles começaram a pensar em mudar um pouco esse formato da educação, porque os cursos dos cabeleireiros, né, eles eram muito mais atrativos do que os cursos que as marcas estavam oferecendo, né? Eu acho que a Vela foi a empresa mais rápida, mais ágil nessa mudança, né? De colocar Uhum. um pouco mais desse conteúdo que as pessoas estavam buscando fora da marca, na marca. Exato. E eu acho que isso foi também pioneira na questão dos embaixadores, dessa Sim. revolução que fez, né? Faz muito sentido isso que você falou e eu fico muito feliz de ter participado desse momento Claro. junto com Você você. está sendo modesta, né, Ade? Não, mas Você foi a pessoa que construiu a base para isso, né? ajudamos muito, né, nesse processo. E é lindo ver que teve continuidade, né, assim. Sim, Porque sim. é chato quando você faz uma coisa com tanta dedicação, com tanto amor, aí E você não gera sai e não frutos. gera frutos. E a gente vê que até hoje, né, e você é uma pessoa que nos enche de orgulho, não só a mim, mas acho que muitas pessoas que já Obrigado. saíram da vela, né, porque Obrigado. você mantém a essência da gente ali. A gente sabe que faz muita diferença. E cada um que sai da nossa geração deixa um tiquinho de tristeza. Ai, putz, saiu mais um, né? Ainda tem o Glauco. Eu tô lá, Tá o ainda tô lá, eu tô lá. Que você fique por muito tempo, porque sim. a gente tem a garantia aí dessa DNA forte nosso de paixão, educação, né? Esse legado que com certeza você já deixou e que a Vela também. Mas eu vejo também que vocês evoluíram muito bem, né? Enfim, o Expert Team, que foi uma revolução. Na época que eu saí, a gente estava nessa reinvenção do Expert Club e vamos inventar, vamos pensar estrategicamente maneiras de incluir mais profissionais nessa jornada, porque ficou uma demanda assim muito absurda e muito por sua causa, amigo, porque você dá essa diferença, né, no conteúdo que você transmite, sabe? E a gente sabe disso, eu nunca vou esquecer os eventos, quando você sobe no palco, eu não tava, mas eu me emocionei de fora. Nossa. Que foi aquilo, Foi né? muito forte, Foi né? muito forte. Só de falar, eu já me emociono de novo. É assim, imagino pra você. Então, cara, você
sei dizer. Foi um dia muito especial, aquele dia. E esse ponto que você citou, que foi o seu, não sei, o seu último, ou o último grande projeto, enquanto você estava conosco, e essa virada de chave realmente, acho que tem o pioneirismo de entender que o profissional não é o concorrente, pelo contrário, eu quero você do meu lado, eu vou te ajudar no que eu tenho de know-how, porque querendo ou não, né, a indústria, as empresas, por fazer educação por muito tempo, tem um modus operandi bom, né, estruturado, que sabe roteirizar, sabe de demanda, de plano, de minuto a minuto, de como acontece, da importância de recepção do cliente. Então, vários detalhezinhos mais burocráticos que às vezes esse artista, esse embaixador, que ele tem o ímpeto de transmitir o conteúdo, não tem essa base organizacional. E essa sacada foi maravilhosa, porque ao invés de ver esse profissional como um concorrente, eu vi como um parceiro que eu posso tirar proveito de uma maneira honesta, mas também posso desenvolvê-lo de uma maneira que talvez sozinho ele demorasse mais tempo. Sim. Então, essa acho que foi a grande sacada e a gente colhe esses frutos, Sim. né? Porque a gente vê o mercado procurando, né, o expert team, que é a base para entrar nessa pirâmide de influenciadores, expert club, artistas, embaixador, e faz sentido, né? Porque você vai levando para eles toda essa demanda de conhecimento que vai além do cabelo. Porque cabelo eles já sabem fazer. Sim, exatamente. É o famoso ganha-ganha, né? Sim. A gente mostra para ele que com a parceria da marca, isso falando de maneira geral, até para o mercado entender, por favor, a parceria da marca, ela se torna valiosa quando o cabeleireiro entende, né? Que a Bárbara tá aqui, ela pode dizer até muito mais que nós dois, porque a assadora é a dela também, que a marca faz diferença no dia a dia, né? Uhum. E não é só aquela diferença de mandar produto, gente, porque produto vocês podem comprar, né? Eu acho Sim. que é a diferença de te fazer evoluir, né? Sim. Isso eu acho que a Vela não tem igual realmente ainda. E é o que faz as pessoas quererem estar com a Vela, sabe? Uhum. E eu vejo pessoas, as gerações novas, continuando nessa vontade, porque de fato você vê que o profissional evolui, né? Sim, sim. Com essa construção a 4 mãos do projeto da Vela, mas que é dele e que ele tira proveito para o profissional, para o salão, para a educação, né? E quando o profissional vê que ele está evoluindo, não importa se você vai dar... Óbvio que hoje em dia a gente tem que muito valorizar todo o desenvolvimento deles, né, cara? Sim. Então, tipo, hoje a gente está falando de influenciadores que falam com muitas pessoas através de seus Instagrams, profissionais que construíram uma clientela muito grande em seus salões, então também tem que remunerar de uma maneira que acompanhe essa evolução, Com certeza. né? Mas eu acho que o que mais pesa não é o valor, não é o dinheiro que a marca tá dando, mas sim o que ela tá fazendo essa pessoa desenvolver, né? Eu acho que a magia tá por aí, né? Parece magia, mas é muito trabalho, né, amigo? É muito sentimento, né? Tem o contrato, você tem que cumprir com o contrato. Então receber produto tá no contrato? Tá. Você entrega, mas se não tem o sentimento, porque se você pertence a uma comunidade, você quer se sentir pertencente àquilo, literalmente, né? E isso é uma missão difícil. Hoje eu trabalho liderando as comunidades de artistas, SAT e Expert Club. E eu tenho certeza, né? Até quem vai nos ouvir aqui, hoje o meu principal, não vou dizer problema, mas onde eu sinto mais fragilidade no meu trabalho é quando passa pela minha cabeça que talvez eu não esteja acolhendo bem alguém. Sim. E eu sei que isso está acontecendo em algum momento e assim, aquelas desculpas permanentes, né? Então, já deixo o meu pedido de desculpas, porque eu vou falhar em algum momento, mas não foi pessoal, não foi proposital, mas é que a expectativa é gerada e a gente tem um compromisso de cumprir com as coisas, e nem sempre dá. Mas eu acho que é muito mais no sentido do acolhimento na relação do dia a dia, né? Porque às vezes você realmente não consegue acolher da mesma forma
somos humanos, né? A gente tem que falar a verdade aqui, todo mundo. Então, algum momento, um ou outro vai ficar sem aquela resposta quando queria, porque são muitos. Eu já vivi isso também. A Bárbara sabe disso e a gente sempre conversa, que é realmente muito difícil. No momento que a pessoa quer a resposta, você conseguir responder, até porque não é só o Glauco, você tem que reportar, aí você tem que conseguir aprovação. Mas acho que o comprometimento, né, é uma coisa que a gente tem muito forte. E eles entendem, sabe, isso quando é genuíno. E eles sabem quando a pessoa realmente tá ali, tá junto, segura na mão e faz aquilo acontecer. E quando a pessoa não pode, é porque realmente não deu, sabe? Entendi. Então, acho que eles entendem de uma maneira ou de outra, porque você é uma pessoa comprometida, sabe? Então, acho que você consegue passar isso mesmo quando você não responde, sabe? E aí, quando você tá com eles também, amigo, você faz valer tanto a pena que você tá desculpada pra vida toda. Tomara. Às vezes eu tenho medo das pessoas ficarem na dúvida em algum momento. Não fica. Mas... Eu tenho certeza que não fica. E vale muito a pena estar com você, né? Então, acho que eles ficam ansiosos esperando aquele momento do curso, né? De quando você vai falar. Como que funciona? Então, conta aí. Conta aí. Como que funciona lá? Como que as pessoas têm um curso com você? Olha, de produto que eu exclusivamente faço, é um curso só, né? Então, que é um curso meio que holístico, de cor, corte e styling, né? Então, esse é um curso que eu tive um desafio e o prazer de desenhar o curso. Então, hoje, um dos meus grandes prazeres que eu nem imaginava, né, é poder desenhar, né, ser designer de curso. Eu falei designer, mas é desenhar mesmo ali, criar, mas para ficar bonito, né? No vídeo aqui e tal. Então, hoje, um dos grandes prazeres é poder desenhar. E aí eu desenhei um treinamento chamado Triple Blends. Então, triple, né, de cor, corte e styling, e blends, né, das misturas que você pode ter em cada um desses pilares. Então, esse é um curso que eu ministro atualmente, eu que coordeno, né, que faço o processo. A gente já está ali em planejamento para treinar pessoas do time para que isso possa aumentar a demanda. Então, só esse que sou eu, e aí tá lá na agenda no site da Vela, tal, é só procurar esse curso, se marcar com ele, nesse curso será eu quem vai fazer. Agora, os demais cursos vai ser mesmo de acordo com a agenda. Hoje, né, que o vídeo vai publicar em 1 hora, mas hoje, aqui falando entre nós, eu tô numa turma do Expert Team, né? O Expert Team, até o ano passado, só eu que estava fazendo. Eu estava num desafio gigantesco, né, de fazer 3 turmas em paralelo. Então, era uma turma na primeira semana do mês, a outra turma na segunda e a outra turma na terceira. Nossa. Sim, foi a primeira vez que a gente fez 3 turmas, né, de um programa de 9 meses, né, de duração. Simultaneamente. E assim, você fala assim, mas é igual um curso, você não ministra curso toda segunda e terça? Sim. Mas você cuidar de 35 pessoas por turma, você ter um grupo de WhatsApp de 35 pessoas, de entender as necessidades das pessoas e tal. Sim, foi a primeira vez e quase deu para falecer, assim, né? Mas graças à família, né, que me deu suporte, conseguiram me aguentar em casa, né? Eu não enlouqueci, minha esposa, meus filhos me aguentaram, me acolheram e eu consegui sobreviver. Uma gestação, 9 meses. Exato. E agora, né, esse ano a gente tem mais 3 turmas, porém a gente dividiu. Então, cada supervisor lá do estúdio tem uma turma e eu estou liderando a turma 2. Né? Então, hoje, assim, de trabalho frente ao cliente, eu tenho um compromisso com o Expert Team da turma 2 e o Triple Blends fixo. E também tenho módulos de um outro programa, ele é menor, né, de menor duração, que é o Top Talent, que aí, dependendo da regional que está fazendo, eu posso ser um dos convidados. Porque eu também sou artista interno da marca. Então, aí eu tenho essa parte também
Então, para fazer curso comigo, né, exclusivamente tem que ser o Triple Blends, que aí é certeza que será eu a Legal. pessoa que vai Legal, legal. operar o treinamento. E você também cuida da capacitação de artistas e embaixadores. Os embaixadores, ele tem uma liderança do marketing, né? E a gente, né, que é de Capability, faz esse suporte, esse trabalho, essa colaboração com o time de marketing na parte técnica. Claro que mais em lançamento de produtos, tal, porque no nível da pirâmide que eles estão, eles têm benefícios de treinamentos internacionais e tudo mais. Então fica para a gente mais aquela questão do detalhe, do teórico de um produto que está lançando e tal. Agora, quando são os artistas, quando são os SATs, né, da Sebastian, o Expert Club, aí somos nós, o time de Capability, que faz. Os terapeutas na Ioxin também. Nossa, E aí a gente vai dividindo, porque é muito gostoso dentro do nosso time, né, de supervisores de Capability, que cada um tem a sua fortaleza, né? Então, cada um de nós, a Jamile, por exemplo, nossa, uma pessoa fora, né, do normal, assim, quando pensa na questão de cor, ela tem um olho biônico, ela tem um processo de construir mesclas, assim, que você fica pensando assim, mas de onde ela tirou isso da cabeça, né? É muito legal de ver, é muito legal, e é gostoso, porque a Jamile, ela era cliente, né? Ela via curso, mesma coisa, né? Aí ela veio trabalhar, hoje eu trabalho com ela, e ela assistia curso que eu ministrava, e hoje eu tenho essa pessoa que eu, assim, não consigo imaginar como ela consegue pensar em cor do jeito que ela pensa, sabe? Eu queria ser igual ela, sabe? Sim. Mas não vai dar. Mas você desenvolveu essa habilidade dela, né? Eu quero ter essa ousadia de dizer que sim, eu tenho uma parcela ali, mas sem Aí já ela dúvida, tava na praia dela e foi. E aí a gente tem, né? Se eu esquecer alguém, vai ficar ruim, né? Então eu vou falar só da Jamile. Tá. Pra não Aí tem esquecer a Dana, por Tem a exemplo, Dana. que faz a parte do couro, cabelo, tratamento. Também, né? Mas hoje a Dana tá liderando o estúdio, né? Então ela é a pessoa que coordena o estúdio da Vela. Legal. Então ela é a supervisora do estúdio. Quem tá com a parte de substâncias é a Paty. Então a Paty sim. tá... Porque as duas sempre tiveram esse trabalho em conjunto, né? Bacana. Por conta de Nioxin e tal. E aí, quando a gente pensa nesse treinamento para o time interno, porque o time de Capability, a função número 1 dele, né? Quando você pensa na estrutura global da Vela, é de capacitar o funcionário. Sim. Né? Globalmente, um educador de Capability não tem contato com o cliente. Nós não, né? A gente já faz outras funções, que é Brasil, mas sabe né? o que eu acho legal, amiga? Que a gente entende que o cliente é parte da gente. A gente, digo vocês, tá vendo? Agora deu uma bugada aqui. Mas eu lembro que era uma das nossas principais... principal entendimento, né? Que eu acho que o cliente tinha que ser uma extensão da marca. Sim. Né? Então, eu acho que por isso talvez esse envolvimento maior no Brasil, porque o Brasil é um país fora do que é normal nos outros lugares, né? Então, a gente entendeu que é necessário, né, para o cabeleireiro ter esse suporte, sabe, de um time bem capacitado, assim, de educação, como vocês são. E tá aí, né, esse sucesso maravilhoso. E você já ganhou muitos reconhecimentos internacionais também, né? Já, que foi muito bom. Foi muito legal. A gente tem um award, né, interno, que é o Gift Edge, que é até um acrônimo, né, tipo Gift ED, né, que é o Gift para Educação. E eu tive a oportunidade de ganhar 3 vezes. 3 de quantos? De 3? Foram 3, ele ganhou os 3. Não. Maravilhoso. Já tiveram outros educadores do Brasil que ganharam. É um reconhecimento que eles oferecem para uma média de 9 a 12 pessoas por ano. Legal. Uma de cada região onde a Vela está instalada, né? Tem uma filial, às vezes até onde é só o distribuidor também.
E o meu primeiro reconhecimento foi, tipo, um reconhecimento internacional, mas meio júnior, né? Foi em 2012 e sempre foi até a pandemia muito legal, né? A pandemia deu uma desconstruída, né? No Sim. Gift Ed e a gente foi para Madrid. Aí foi maravilhoso, né? Nossa, um evento especial para todos os ganhadores, o reconhecimento e tal. Eu tive o prazer de ganhar junto com a Alessandra Meller, né? Ela ganhou o top, né? Eu Uhum. ganhei o júnior. E imagina, eu poder viajar com a pessoa que me contratou, que acreditou em mim, Uhum. né? Ela que lutou para que eu entrasse, porque a gente era amigo, né? Eu ia na vela sempre, sempre, sempre. E até o dia que ela falou: Você quer trabalhar aqui? Você não sai Você daqui? não sai daqui. Aí eu falei: Quero. Ela falou: Então vai. Eu fiz lá. O pessoal acho que não foi muito com a minha cara. Até colocaram lá o careca. Eu falei: Nossa, que legal. O careca. Disse que eu podia pôr Glauco, né? Que Glauco não é um Sim. nome comum. Não, o careca. Glauco dava, né? Não, podia Olha ser só. separado por Glauco, né? Aham. E aí, imagina, essa pessoa, a Lê, nossa, toda vez que eu tenho oportunidade, igual eu tô tendo agora, eu declaro todo o meu Com certeza. agradecimento, minha gratidão, Foi muito porque legal. ela acreditou que eu podia, né? Ela enxergou, foi aquilo que eu falei do humanismo, né? Ela conseguiu enxergar em mim essa possibilidade e são 17 anos agradecendo a mesma pessoa Então isso por é isso. muito lindo, né? Que legal. Nossa. Aí depois, 2015, ganhei para Berlim e agora em 2021 eu ganhei de casa mesmo, né? Pandemia, não teve viagem, mas assim, esse reconhecimento é muito legal porque cada país indica uma pessoa, né? Então o país indica, eles avaliam o trabalho e tal, e aí você é reconhecido. Vários outros colegas já ganharam também. Demais. Eu tive a oportunidade, acho que pela insistência do tempo que É, eu tô, você é né? muito dedicado. Eu ganhei, Dá pra ganhei ver. 3 vezes. Muito bom, Mas né? foi muito bom, é É muita maravilhoso. dedicação Maravilhoso. e tem que ter o seu reconhecimento, né? E a gente vê todo esse sucesso, todas as suas, todo esse reconhecimento que o mercado tem para você, a gente sabe também que o processo nem sempre é tão fácil, né? Não. Eu te conheço, assim, já vivi alguns momentos com você e sei que algumas vezes a gente pensa em desistir, né? Fala aqui também um pouquinho qual foi a barra aí mais pesada, onde você falou, putz, As acho que... dificuldades. Que assim, amigo, você teve todas essas possibilidades que você falou aí que um cabeleireiro tem. Você pode Uhum. cortar, você pode colorir, você pode trabalhar no salão, você pode trabalhar na moda, você pode trabalhar... Você pode, porque você faz Sim. tudo muito bem. E você escolheu trabalhar em educação, né? Se dedicar a isso na Sim, vela. sim. Mas eu sei que em alguns momentos é difícil, né? E conta pra gente aí um desafio. Eu falei no começo que era legal, né, o trabalho de vocês, porque as pessoas podiam ver as coisas boas. Exato, por isso. Vamos Entendi. falar Agora também aí onde aperta, né, o carro. colocar as sandálias da humildade agora, né? Olha, sim, né? Sempre passa por conta das expectativas, mas algo que me marcou negativamente, né, dentro da minha história de trabalho, foi quando eu fui líder de pessoas. Eu disse, nossa, que horror, né? O cara que estava até agora falando que era humano, a pior fase dele foi quando ele liderou pessoas. Porque eu senti que a liderança corporativa de pessoas é diferente de você ser referência para as pessoas. Porque quando você é referência para as pessoas, não é uma escolha sua. É o que as pessoas enxergam de positivo em você. E elas te seguem, elas te admiram, elas te acompanham, elas entendem que você não é um super-herói, que você tem falhas e tudo mais, e tá tudo bem, porque eu tiro de você o que eu quero e cada um segue o seu caminho. Agora, corporativamente, quando você tem que liderar pessoas, você tem um compromisso. E cada pessoa tem necessidades diferentes. Elas precisam de um desenvolvimento de carreira diferente. E talvez por maturidade, talvez por diversos fatores, eu não consegui. É certeza, não é ponto de vista, tá? Então, não é, Glauco, você está sendo modesto. Não estou sendo. Eu fui um péssimo líder de pessoas. Uhum. Um péssimo líder.
Eu consigo te entender muito bem do que você está falando. Total. Então, É bem diferente mesmo do que você está isso, falando. Você é líder porque você é admirado, você é um exemplo para aqueles que te escolhem como isso, né? Nesse caso, você é imposto ocupar uma posição. e eu que escolhi, né? Isso Sim, eu porque pedi. você vai, Eu falei, eu quero ser supervisor da equipe de São Paulo. E assim, eu trabalhava com pessoas maravilhosas. Sim. Curiosamente, esses prêmios que a gente acabou de falar aqui, a equipe que eu liderava, as pessoas da equipe que eu liderei naquele período, elas ganharam prêmios. Mas eu tenho certeza, foi por total mérito delas. Total. E quando terminou, né, essa fase e que me moveram para fazer outras coisas, eu senti que, naquele momento, eu senti o quanto eu tinha de valor para a companhia. Sim, é isso. Porque apesar de ter tido um ano, né, assim, é um ano na sombra, Sim. né, é um ano bem obscuro, ainda assim acreditaram que não, esse não é a praia dele, não Mas que vamos, bacana não vamos isso. Mas fazer é isso. incrível você perceber isso, porque às vezes a gente fica insistindo numa coisa que não é pra gente, né? E aí você se frustra. Sim. Foi Sim. bom você Acho que foi muito perceber. importante para o seu processo e mais ainda importante para a Vela ter percebido isso e ter te dado essa chance, né? De onde você se encaixa melhor e, pô, olha isso. Imagina se ele tivesse falado, você não performou bem, muito obrigada. Não, amor poderia, de Deus, né? Foi uma baita de uma Era o que sensibilidade. faltava, né? Era o que faltava pra gente mandar ele embora. Não, ótimo, pelo amor de Deus. Temos aí. E foi isso, né? Fora também a parte. Teve um período muito. Os meus primeiros 7 anos, 8 anos na Vela, eu não morava em São Paulo. Eu morava numa cidade, não é tão longe, são 50 quilômetros, mas é justamente num dos piores tráfegos de São Paulo, né? Então eu levava 2 horas para chegar na Vela e 2 horas para voltar para casa. Então, 4 horas das 24 que o dia tem, eu passava no trânsito. Eu já fui de fretado, eu já fui de carro, eu já fui de trem, voltei aí de carro. E foi quando eu, de carro, quase bati o carro de manhã, dormindo, que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu estava ali no conforto, eu tinha um apartamento próprio na cidade e tal, pequenininho, simples, que, assim, pensando no tamanho e magnitude de São Paulo, não adiantaria eu mudar de 50 quilômetros para uma parte mais externa de São Paulo. Eu tinha que mudar para perto, senão não faria sentido toda uma movimentação. E a venda do meu apartamento aqui não dava nem para pagar o condomínio 1 ano. É só para ter uma ideia da proporção. Mas aí eu fui, vi com meu pai, a gente vendeu o apartamento, a gente dividiu o dinheiro, eu guardei e fiquei morando de aluguel numa kitnet. Eu morava num apartamento relativamente grande, tinha 2 quartos, tal, não sei o quê, para morar num lugar desse tamanho, mas eu agora levava 10 minutos para chegar na Vela. Assim, a minha vida mudou, sabe? A cabeça mudou. O primeiro dia que eu saí, eu falei assim, e agora? Eu chegava em casa, eu saía às 6, chegava em casa às 8, aí eu saía às 6, cheguei em casa às 6h10, eu falei, o que eu faço? Entre 6 e 10, o que um ser humano pode fazer? Porque fazia 7 anos que eu não tinha o que fazer entre 6 e 8. Eu estava preso em algum lugar, fechado em algum lugar. No ônibus foi um momento bom, né? Que eu ia de fretado, confortável, lia. Acho que foi o momento mais intelectual da minha vida foi no fretado. Né? Que vários livros. E depois eu comecei a ter qualidade de vida. E isso realmente muda, né? Mas essa parte do esforço, acho que é uma mensagem de um momento difícil, mas eu acredito que todo mundo que vivencia isso tem que dar um primeiro passo para sair dessa situação de estresse físico que abala o psicológico, porque mudou muito a minha vida, mudou muito mesmo, porque eu só consegui perceber o quanto fazia mal quando eu consegui sair daquilo. Eu falei, nossa, você precisa
dar o primeiro passo, porque nem de longe é zona de conforto, né? Porque era um desconforto filha da mãe. Né? Não tem zona de conforto nesse processo. Não. Porque é mentira, você tá na zona de conforto, você fica indo 2 horas e de jeito voltando. nenhum. Vai, cadê o Claro que conforto? não. E com certeza começou a te trazer mais resultado em tudo, né? No trabalho, na sua vida pessoal, porque você chegava muito Com mais certeza. disposto, descansado. E uma realização de um sonho. Um sonho. Porque eu sou mineiro, né? Também. Sou de Belo Horizonte. Eu nasci por um acidente em Belo Horizonte. Eu sou de Passos. Né? Minha família toda é de Passos. Fica a 400 quilômetros de BH. E minha mãe estava grávida em Belo Horizonte. E não voltou a tempo. Eu nasci em BH mesmo. Então, Amém. eu sou um caipira que nasceu na capital. Mas é longe, é muito longe. Amém. De Passos, assim, É de BH, é longe. bem É longe. longe. É mais próximo daqui a Passos do que de Meu Passos a Deus, BH. Porque Minas tem a geografia muito Minas grande, é né? muito grande, é. E muito pequeno fui para Suzano, que é a cidade onde eu cresci, e depois voltei para Minas, voltei para cá adolescente, e aí eu comecei a conhecer pessoas na adolescência, nem é profissão ainda, né? Mas eu conheci, tenho muita influência musical, né? De DJs, né? Porque eu tenho muitos amigos por conta das minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs. E lindas, né? Então você tem muitos amigos quando você tem 4 irmãs. E amigos sinceros, né? Amigos de verdade. De verdade, muitos amigos. E eu conquistei várias amizades que tocavam na noite de São Paulo e tal. E eu, caipira, né? Que morava em Passos, Suzano e tal, via aqueles caras falando sobre São Paulo, que a gente vai pra rua tal, a rua não sei o quê, que a gente vai na Sound, que é na Rua dos Pinheiros. E eu falava, gente, não faço a mínima ideia. E tinha um desses amigos que ele sabia tudo de São Paulo, tudo das ruas, onde falava, você vai ali na rua tal, desce na rua tal, chega ali, igual a pergunta, você me fez, Avenida Brasil. Eu falo, a continuação. Sim. É o prazer da minha vida eu falar um caminho para alguém em São Paulo. Juro, é um prazer. Quando alguém fala, eu fico ouvindo a conversa, não sei onde vai. Eu sei. Tipo, eu Vou te falo, a mandar, pessoa amigo, fala, então, pessoa. direto agora no WhatsApp. Uma realização. É uma realização. E quando eu vim, né, morar em São Paulo, eu realizei algo que era necessário para minha saúde psicológica e física, mas eu comecei a realizar o sonho de viver em São Paulo, de viver viver São Paulo. Entendi. Não viver em São Paulo, viver São Paulo. Que eu sou apaixonado por São Paulo. Apaixonado, assim. Eu não tenho problema nenhum com o estado que eu nasci, acho maravilhoso, adoro as pessoas, a comida, mas não sei, São Paulo tem uma coisa para mim que é única. Graças à vela eu pude ir em muitos lugares, nossa, aquela hora blazer. Já fui para Londres, já fui para Alemanha, já fui Madrid, muitos, muitos lugares, mas aqui é maravilhoso. Onde você escolhe é todo dia aqui. É maravilhoso aqui, é maravilhoso. Eu tinha um sonho de morar em Londres, tive muito. Eu tive a oportunidade de ir umas 3 vezes para lá. A última eu fiquei bastante tempo. Fiz até um workshop lá com o Romeu no estúdio da Vela. Eu que fiquei lá de responsável do estúdio. Aí por conta disso eu fiquei um tempão, passei férias. Aí você vai conhecendo as pessoas. Não pode falar palavrão, né? Aí eu pensei assim, FDP tem em todo lugar. Se eu for para lidar com pessoas, eu prefiro lidar no meu país. Né? Porque, sabe, no fim, é só uma arquitetura mais antiga que a minha, que traz um encantamento pelo desconhecimento. Sim. Quando você conhece, você Acha começa a normal. perceber que vai normalizando tudo aquilo. Aí você vê essa questão do preconceito pela sua origem e tal. Sim, você tá de brincadeira. É legal, mas, poxa, será que vale a pena? É gostoso passar as férias, ou ter um plano, né, de morar, mas São Paulo para mim é sensacional. Pra sempre. E acima de tudo, né, pensando na cidade, foi nessa cidade que eu me casei. E é uma história legal que lá em casa, só a pequena é paulistana, né? Então, eu casei, encontrei o amor da minha vida em São Paulo, casei aqui, construí minha família aqui. Então, a minha vinda para São Paulo, ela só trouxe coisas boas. Independente do tempo que levou, mas hoje eu sou muito diferente do bloco que mudou para São Paulo. Mas se eu não tivesse mudado para cá,
talvez nada do que eu sou hoje na vida pessoal eu teria conquistado. A família que eu tenho, conseguir, através do esforço e clareza da minha esposa, falar, não, a gente vai comprar um apartamento, sim. É. E eu falo, não é, pra quê? A gente pode morar aqui na Paulista. A gente morava na Paulista, olha só. Eu morava em Suzano, em Passos. Eu estava morando na Avenida Paulista. Olha onde eu consegui chegar. Muito Para legal. algumas pessoas isso não é nada, para mim. Mas aí ela falou assim, não, eu achei um apartamento lindo, tem uma goiabeira. Eu falei, mas apartamento, tem churrasco. Eu falo, churrasco é bom. Aí a gente saiu de um lugar que era espetacular. Eu atravessava a rua para trabalhar, mas hoje a gente mora na nossa casa. E a gente poder falar para nossa família, coisas, não sei se é de velho, ou se é de interiorano, falar assim, a gente comprou um apartamento em São Paulo. Então, Sim. a cidade me deu várias oportunidades, tanto profissional quanto pessoal, e por isso que eu amo essa Isso cidade. é muito inspirador essa história. E como que o desconforto te fez movimentar Meio que virou a para chave, chegar né? Sim. aonde você mais queria. Com certeza. Isso vai inspirar muita gente aí. É. E me inspirou, vai inspirar muita gente. Nossa, ô Bárbara, falar de desconforto, no meu primeiro emprego, em salão, eu comecei como assistente, e antes disso eu paguei meu curso de cabeleireiro junto com meu pai vendendo queijo. Né? A gente pegava queijo em Olha. Passos, né? Vender queijo em Minas, vender queijo de Minas, em Minas não tem valor. Não, mas Porque é igual pão francês na França, né? Todo pão na França é francês, mas né? no resto do Brasil, Mas aí a gente viajava para Franca, que ficava 1h30, a gente enchia caixa de queijo, né? Com gelo e tal. Nossa, e passava ruas e ruas assim, vendendo queijo. Então imagina, toda a minha relação com cor era ver uma coisa branca ou amarela. Então eu via duas cores só, meu olho era calibrado para duas cores. Aí fui, fiz um curso só de corte e escova no SESI, lá em Minas e tal, que o meu pai que me incentivou a pagar, né? Eu pedi um aumento, ele falou, não. Aí ele falou, só pago um aumento se você fizer um curso de cabeleireiro igual a sua mãe. Eu falei, então tá bom. Olha que legal. caramba, Aí muito fiz o curso, aí ele me deu um aumento para pagar o curso, não para beber cerveja. E ele pagava para garantir que isso ia acontecer. E quando eu comecei a trabalhar, que eu fui para o salão, eu não tinha curso de cor, né? Eu fiz corte e escova só. Não tive nenhuma aula de coloração. Quando eu abri a primeira cartela de cor, que eu vi as pessoas fazendo diagnóstico, eu chorava todo dia. Nossa, que forte. Eu chorava todo dia, porque eu olhava para uma cartela de cor e eu não conseguia ver a diferença. Eu falava, você acha que eu devo ser daltônico? Né? Todo homem pode ter uma tendência a ver menos variações de cor por conta de cones, bastonetes e tal. Isso é cientificamente comprovado que mulheres conseguem ver mais variações de cor. A gente sabe. A gente sabe. Ciência, Geralmente vira uma briga, né, entre os casais. Uhum. E aí eu ficava com isso, será que eu sou daltônico, tal, não sei o quê. Mas era um sofrimento muito grande. Não sei se a Bárbara sim, talvez a Dê não. Mas no salão sempre tem um espaço onde ficam as toalhas usadas. Um sacão, e aquilo é um colchão, né? Enquanto algumas pessoas almoçam e vão dormir lá e tal. Aí eu ia lá para chorar. Eu pegava a cartela de cor e ficava olhando naquilo, assim. Caramba. Eu falava, isso aqui nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca vai entrar. E eu ficava verbalizando isso, sabe? Eu sou daltônico, eu sou daltônico. E as pessoas começaram a acreditar que sim, porque você está falando que não vê a diferença, você é daltônico. E depois eu fui fazendo os cursos, tal, e vendo que existe uma questão de calibração, né? Tanto que se você pega artigos sobre visão, uma pessoa que mora em regiões de neve, esquimó, eles conseguem ver variação de branco na neve. Porque o olho dele está calibrado para ver aquilo. E conforme eu fui estudando, eu consegui trabalhar na empresa número 1 de coloração.
Eu não sou daltônico. Eu amei essa história. É tudo uma questão de você Aham. trabalhar. Sim. Às vezes é difícil, é igual falar um idioma. Eu não tive a oportunidade de estudar inglês quando eu era pequeno. Eu estudo inglês, sei lá, faz uns 6 anos. Porque tá no mesmo processo. Uma hora eu vou ser fluente. Aham. Eu tenho que usar a mesma insistência, porque acontece. Se você treina, acontece. Uhum. Imagina, olha aonde eu consegui chegar um dia me autodiagnosticando como daltônico. Teve o prêmios da Cabelos e Companhia de melhor colorista do Brasil. Eu fiquei em 3º lugar. Aí você fala assim, pô, você tá comemorando? O primeiro era o Romeu, o segundo era o Ricardinho. Nossa! Então acho que eu Então, cheguei bem, eu tá acho que bom, você tá bom. arrasou. Acho que eu não era tão daltônico assim. Nossa, gente. Isso Caramba. você falou aí, fez o link perfeito para a situação do desconforto, né? Não, Do É, desconforto, dor. você virou um colorista. não, e mostra como ele é Premiado. persistente, né? Isso é incrível. Dedicado, né, amiga? Acho que é É isso. muita dedicação e persistência mesmo. Porque ele poderia simplesmente ter desistido. Tipo, isso não é pra mim, tchau, entendeu? Não. Você foi, e hoje se tornou o educador que você é. Maravilhoso. E passou muitas vezes, falou assim, acho que você é só terapeuta. Vou fazer só cuidar do corpo, que tá tudo bem, né? É, Hoje, nossa, lógico. hoje quem faz só isso, Claro. mas eu insisti, falei, não Muito vou, bacana, não vou ficar só nisso. Acho que dá. Olha quanta Incrível. coisa a gente aprendeu Caramba. do Glauco Eu aqui. tô assim, não sabia ó. dessa história, não, Do viu? quê? Desse aí, Do do caso queijo? quase daltônico para uma referência mas em colorimetria, É um em coloração. autodiagnóstico, né? Nossa, Por isso que eu demais. falo, não se faça automedicação nem diagnóstico. Não, amigo, mas é isso. Eu acho que tudo a gente consegue aprender, né? Nada que a prática e o esforço a gente não consiga falar, né? A educação é prova disso, É. né? A educação prova que a educação não é o melhor caminho para o desenvolvimento. Ela é o único. Sim, Nossa, amei. forte. Forte. Vai ser um corte. Vai ser um corte. Com certeza. Foi um corte, inclusive, no assunto. Eu não consigo nem A gente continuar botar assim, depois dessa. É o único, Ai, isso, foi um né? prazer ter você aqui. Um Fala prazer pra meu. gente agora, pra gente tentar encerrar, porque não dá vontade, dá É. vontade de ficar aqui muito, muito, muito mais tempo. Como que um cabeleireiro hoje consegue entrar nessa carreira aí, nesse momento de caminho para uma carreira com a vela? O que ele tem que fazer? Porque isso é um mercado que quer sempre saber. Uhum. Vocês são referência e acho que você tá aqui em nome da vela, pode falar isso, né? E muita gente vai querer ouvir. Olha, por conta de todo esse advento que a gente falou, né? Questões que você fez parte, né, no teu momento de estruturar, a gente viu a necessidade de ampliar todo esse processo. E hoje, por exemplo, o que a Vela tem de produto educacional mais desejado são os programas, né? Porque a gente entendeu que a educação continuada, ela realmente, ela transforma, né? Ela transforma o profissional. Então, se você vai fazer um curso avulso, é muito simples, né? Você pode buscar o site, o Vela Edu, né? Onde você tem cursos gravados, cursos de produto. Então, você consegue ter acesso àquilo que é fundamental, né? O que é base, né? O que a gente fala básico fica subentendido como algo desnecessário ou pouco. Pelo contrário. Então, você consegue em mecanismos digitais, mas você também tem cursos, né, nas regionais, e é legal para quem está nos vendo entender que a Vela tem um estúdio em São Paulo, porém, existe toda uma educação remota nas regionais, com uma estrutura desenhada em hotéis, com um formato super interessante, aonde você pode ir lá e fazer seus cursos avulsos, tá? Agora, hoje, para entrar nos programas, em especial no Expertin, né, que é o programa mais procurado por conta da demanda, né, da lista de espera, para não deixar ninguém achar que a gente, nossa, fica aí aguardando, que não é esse intuito, né? Tipo um restaurante chique, aguarda 2 horas. Não. A gente desenhou um programa com um nível de conteúdo mais elevado
e para que você possa ter esse acesso e não se perder em toda a dinâmica, em toda a parte pedagógica, hoje a gente pede para que você comece pelos programas de curta duração. Então a gente tem programas como o Top Talent, que ele é multifuncional, ele fala sobre cor, fala sobre corte, sobre styling, e tem o Color Creator, que é um programa só de cor, né? Que ele tem, fala sobre cor permanente, sobre mechas, teoria de cor. Então, esses dois programas, se quem está assistindo quer saber qual é a trilha para um dia ser um embaixador global, como é o Romeu, o primeiro passo é fazer o Color Creator e o Top Talent. Uma vez que você termina esses dois programas, você já tem os pré-requisitos para fazer o Expertine. Aí você faz o Expertine, concluiu, faz as provas, né? Você tem 2 provas, tem que tirar uma média, 7, 100% de presença, aí você passa a ser um Expert Club. Uma vez Expert Club, você é elegível, diante das suas habilidades e necessidades da companhia, a ser um artista. Sendo artista, você é elegível a embaixador. Sendo embaixador, se a Vela Global te perceber, né, você pode ser um embaixador global da Vela, que é o Romeu. Hoje a gente tem 5 embaixadores globais, e a gente estava falando de educação, né? A gente está falando pela Vela, tal, mas falando do Brasil e da nossa profissão. É a primeira vez em 22 anos de profissão que a gente tem exportação de produto de beleza e educação. Então, a gente está no momento da nossa profissão, no nosso país, acredito eu, que nunca vivido antes. A gente exporta beleza. Legal, É isso. Muito bacana. Que demais. Parabéns por tudo que você por tudo que você construiu, por tanta gente aí que você, né, ajudou a chegar onde chegou, e muitas ainda que você vai ajudar com certeza, porque todo mundo que a gente fala quer conhecer o Glauco, ou já conheceu, já teve a oportunidade de fazer um curso com você. E vale muito a pena, gente. Não desistam. Façam toda essa trilha aí, ó, para conseguir fazer, para conseguir estar perto dessa pessoa que já ensina. Até hoje, nesse podcast, eu tenho certeza que todo mundo vai assistir e vai se sentir muito inspirado. Amigo, eu sei que você não é muito digital, mas você precisa compartilhar esse podcast. Tá? Porque isso você vai fazer um bem para muitas pessoas que querem saber mais de você, ouvir mais de você. É um jeito, né, que você tá aí, ó, vai falar pra todo mundo. Então, faz, porque vai ajudar muita gente. Também vai ajudar muita gente a entender como começar nesse caminho aí com você, né, e com vocês, com a Vela também. E vai abrir um pouquinho, né, do tamanho que você é aí pro mundo. Parabéns. Você é maravilhoso. Muito obrigada por ter topado. Eu tinha um monte de coisa que eu anotei que eu queria falar, mas não deu tempo. Então podemos fazer um outro. Podemos. Né? Porque aí eu quero falar também de várias coisas que não foi possível. Mas a gente faz um outro então, e mais pra frente. Aí você também pensa o que você tiver querendo falar. Aqui tá sempre aberto para você. Muito né? obrigado. Não vou nem falar para onde você encontra o Glauco na Vela, porque na rede social desiste. Não, hoje eu estou um pouco mais engajado. Um pouco mais engajado. Eu sou um replicador de stories. Então, mas esse ele vai compartilhar e aí vai todo mundo saber onde vai encontrar conteúdo do Glauco. Tô muito honrada disso, hein? E não foi nem pensado, tá? Mas é uma utilidade pública isso aqui, né? Com certeza. E eu queria pedir pra se inscreverem no canal, né? Gente, se inscreve no canal, Herbosa, ajuda, né? Comenta aqui o que você achou desse dia, desse podcast que foi especial já demais. Fala aqui o que você quer ver no podcast 2 com o Glauco. Né? É muito importante o feedback, né? E que as pessoas estejam acompanhando aí. Ativa o sininho também para saber sempre quando vai ter um podcast novo, né? E daí você já vai acompanhar esse conteúdo. E é muito bacana, porque tenho visto mesmo no meu dia a dia várias pessoas falando: assisti o podcast do Romeu, assisti o podcast do William, assisti o podcast do Vincenzo. Gente, é um presente, assim, pra todo mundo, né? Esses caras têm muito pra ensinar. Sim, todos nós temos. Sem dúvida. Sim. E se a gente puder aqui dar espaço pra impactar mais e mais pessoas, isso já é muito especial. Já é muito especial. Obrigada, Glauco! Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.